Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, isso é importante para nos ajudar a fazer esse canal crescer cada vez mais. Meu nome é Clóvis Faleiro, eu sou formado em administração de empresas e atuei a minha vida inteira como consultor de empresas no Brasil e no exterior e tenho uma história de investimento na Bolsa de Valores e em outros empreendimentos, em outros negócios desde 2006. Esse canal eu criei para compartilhar com você as experiências que eu tive, os aprendizados que eu acumulei no decorrer dos anos, são 14 anos enquanto investidor, e nesses 14 anos, obviamente, não foi um mar de rosas, foi um período onde tiveram erros, tiveram acertos, e eu tenho tentado compartilhar com vocês as lições que eu aprendi, porque eu acho que assim isso pode ser útil a você, ajudar a refletir sobre a sua postura com relação ao dinheiro, a refletir sobre a sua educação financeira e lhe ajudar a fazer melhores escolhas para os seus investimentos. Uh, eu selecionei algumas perguntas feitas pelos assinantes do canal e esse vídeo eu quis um pouco trocar ideias com vocês sobre essas questões que foram levantadas. A primeira questão é como é que eu lido com relação ao conceito, à ideia da diversificação, se eu tenho uma postura de diversificar os meus investimentos. Bom, eu sou fã do Warren Buffett, investidor americano, e ele diz o seguinte: a diversificação ela é ótima para quem não sabe o que faz. Para quem sabe o que está fazendo, não faz nenhum sentido a diversificação. E isso eu fui aprender ao longo do tempo. No primeiro momento, óbvio que eu segui o conselho da maioria dos analistas. 9 em cada 10 analistas falam sobre diversificação. Então eu fui atrás do senso comum, eu vou diversificar. E aí eu diversifiquei no mercado financeiro, eu diversifiquei em renda fixa, renda variável, títulos de tesouro, e diversifiquei investindo em imóveis, né? Diversifiquei empreendendo, né? Tendo outros negócios. E ao longo desse tempo eu fui percebendo que essa diversificação, de fato, Warren Buffett tem razão, ela é um equívoco. Você não pode se dedicar a um leque muito grande de oportunidades de negócios, você não vai conseguir controlar isso. Então você precisa fechar o leque, você precisa reduzir o escopo da sua área de atuação. Então foi isso que eu aprendi. Então hoje eu invisto apenas em renda variável, em mais nada. Eu não tenho mais nenhum tipo de investimento. Eu tinha ainda um investimento no mercado imobiliário e esse ano eu estou zerando esse investimento no mercado imobiliário. Isso será tema de uma outra ocasião. Eu prometo que vou contar para vocês a minha experiência enquanto investidor de imóveis, porque eu cheguei a ter 4 imóveis, 2 salas corporativas e 2 apartamentos que eu comprei em São Paulo. A experiência foi muito ruim, não foi boa, e em outra ocasião eu prometo que compartilharei as lições e aprendizados dessa experiência. Então hoje eu invisto 100% do meu capital no mercado de renda variável, é aí que eu me concentro. Nessa concentração eu procuro não investir em muitas ações de muitas empresas, né? Então eu tenho como uma regra investir entre 5 e 8 papéis no máximo. Então eu vou comprar ações de 5 a 8 empresas. Esse é geralmente a dinâmica que eu tenho para os meus investimentos. E uma outra coisa é que eu aprendi que como a nossa Bolsa de Valores sofre muita ingerência política, né? Ou seja, o nosso Congresso Nacional, os nossos governantes são de péssima qualidade e isso acaba repercutindo e afetando em vários instantes a performance da nossa Bolsa de Valores. Eu uso como princípio também ter um investimento em ações americanas.
Então, minha dica, meu conselho do que eu faço para mim mesmo, eu invisto entre 5 e 8 ações. Dessas 5 a 8 ações, 2 ou 3 são empresas americanas. Tá? Então, essa é uma regra que eu criei para mim. Muito bem. Eu não sou um investidor ativo. O que é que eu quero dizer sobre isso? Eu não fico entrando e saindo da bolsa. Eu não vejo sentido quando acompanho nos sites, nos jornais especializados nessa área econômica, as corretoras fazendo carteira semanal ou então carteira mensal. Eu não vejo sentido em comprar uma ação na segunda-feira e vender na sexta. Eu não vejo sentido em comprar uma ação no dia 1º e vender no dia 30. A ação eu compro porque eu acredito na empresa, porque ela estava com um preço justo ou abaixo do seu valor efetivo, e eu vou carregar essa ação enquanto eu tiver confiança nela. Eu defendo o investimento de ação para longo prazo. O que é longo prazo? 5, 10 anos. Tá? Então, fica claro essa minha dinâmica. Quer dizer, eu compro poucas ações, de 5 a 8 ações de empresas. Dessas 5 a 8, 2 ou 3 empresas americanas. E carrego essas ações no horizonte de 5, 10 anos. Então, é assim que eu procuro guiar o meu planejamento com relação à minha carteira de ações. Isso é estático? Isso é imutável? Não, porque eu vou estar sempre avaliando o cenário, avaliando a situação. Em algum momento eu posso ter uma estratégia e reduzir esse leque. Não necessariamente eu não terei as 8 ações, eu não terei as 5, eu posso ter até um número menor por conta de uma estratégia, de um momento que a economia está vivendo, que o mundo está vivendo e de uma oportunidade identificada. Porque existem os momentos de correção na bolsa, e esses momentos de correção, de quedas, você precisa identificar as melhores oportunidades. E aí, de repente, nesses momentos de quedas, você faz um ajuste. Eu procuro, às vezes, fazer esse ajuste na minha carteira, e às vezes eu faço uma maior concentração numa empresa que é muito boa e que de repente caiu demais e que ela se transformou numa grande oportunidade de uma valorização por conta dessa queda que ela teve. Isso é um pouco para explicar para vocês como é que eu procedo na gestão da minha carteira de ações. Eu procuro, aprendi, né, isso não me foi ensinado e eu não tinha essa clareza, fui tendo de 2 anos para cá. Eu construí uma ideia de que eu chamo de regra 70-30. Ou seja, 70% do meu capital está aplicado em ações. 30% eu deixo em renda fixa. Ah, mas você disse que não investe em renda fixa. Não invisto. Isso é uma reserva. Ah, é um fundo de reserva? Não, é um fundo estratégico, é assim que eu chamo. É um fundo estratégico de capital. Eu deixo 30% do meu patrimônio financeiro numa renda fixa, à espera de uma oportunidade de correção na Bolsa de Valores. Porque pode ter certeza que todo ano, de forma quase que sagrada, vai haver uma grande queda na Bolsa. Isso é normal, faz parte da renda variável, é por isso que se chama variável, né? Porque ela tem movimentos de alta e baixa. Mas, no longo prazo, nada supera o investimento em ações. No longo prazo, ela ganha de qualquer outra coisa que você imagine que vale a pena investir. Então, eu deixo 30% do capital nesse fundo de reserva estratégica, na renda fixa, e no momento de queda mais acentuada no mercado financeiro, eu vou lá, pego esse dinheiro e se eu identifiquei uma ação que é uma oportunidade, eu vou lá e compro. Vou dar um exemplo do que aconteceu esse ano. Né? Esse ano a pandemia criou um pânico nos mercados no mundo inteiro e a gente viveu esse pânico aqui no mês de março.
A bolsa teve diversos circuit breaks, quedas acentuadas ao longo de dias seguidos, e mais para o final de março foi vamos dizer assim, o ponto mais profundo de queda da bolsa. E nesse instante, eu, por exemplo, identifiquei que a Magazine Luiza, que é uma empresa que eu acompanho desde 2015, que é uma empresa boa, bem administrada, que entrega resultados, que supera expectativas, que inova, que está em fase de franco crescimento. De repente, a ação que estava a 66, 67 reais despencou para 30. Ora, naquele momento a luz de alerta foi ligada, porque a ação estava no meu radar. Então, se uma ação que eu confio, que eu acredito, eu acho que ficou muito barata, é o momento de então você entrar e comprar essa ação. E para isso serve aquele fundo de reserva estratégico que eu deixo na renda fixa. Então, nessa hora, você tira esse dinheiro que está reservado e vai sem medo fazer a compra da ação que caiu demais e que você confia. No meu caso, a Magazine Luiza. E hoje ela passou dos R$ 90. Ou seja, você em 5 meses, né, exatamente de março para cá, foram 5 meses de valorização, essa ação saiu de 30 e foi a 90. Então é isso que acontece quando você tem esses movimentos de correção, eles geram oportunidades. Crises, os chineses já diziam isso, crises são oportunidades, elas trazem com elas as oportunidades. Então, esse é o momento que você precisa ter um capital de reserva para poder ir fundo na bolsa e comprar as ações que depreciaram demais, porque você pode fazer movimentos que vai colher um retorno acelerado do investimento do seu capital por conta desses movimentos de queda. Tá? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, um pouco da minha dinâmica de investidor. E é o que eu recomendo para os meus amigos e recomendo para vocês que estão me acompanhando. Porque se você quer ser bem sucedido no mercado de ações, você precisa estudar, se preparar, encontrar boas empresas e precisa focar em algumas poucas empresas que rendem muito mais do que a grande maioria. Você precisa focar nessas empresas, não deve abrir demais o seu leque, deve sim ter uma opção de investimento em carteira americana, em bolsa americana, eu recomendo, eu venho investindo de 1 ano e meio para cá. E isso é interessante, porque acaba criando se a Bolsa Brasileira tiver uma correção, de repente a americana está continuando o movimento de alta, ou vice-versa, a Bolsa Americana pode ter uma correção e a Bolsa Brasileira está em ascensão. Então é importante você ter um pé de um lado e um pé do outro, mas a maior parte do meu investimento está em ações brasileiras. E uma outra dúvida que me perguntaram ontem é sobre dividendos. Se eu acho interessante comprar ações de empresas que distribuem dividendos. Olha, eu responderia da seguinte forma. Eu não fico atrás de uma empresa por conta dela pagar ou não dividendo, né? Distribuir dividendo. Eu não fico procurando a empresa por conta disso. O que eu procuro é uma empresa que tem um grande potencial de valorização. É uma empresa que tem uma boa administração, que inova, que tem um bom mercado, que tem uma boa margem de lucro e que sua ação valoriza bastante. Isso é o que me move. Isso é que eu procuro. Dividendo, pagar ou não dividendo é uma consequência. Se ela pagar dividendo e valorizar pouco, como é a regra da maioria das empresas aqui no Brasil que distribuem dividendos, elas valorizam pouco ao longo de um ano. Eu prefiro não comprar ação dessas empresas. Eu prefiro as outras, as que não pagam dividendos, mas que têm alta valorização na bolsa. Eu falei de bolsa americana. Algumas das maiores empresas americanas não distribuem dividendos. Se você for olhar a Apple, o Facebook, o Google, a Amazon, essas empresas não distribuem dividendos.
Elas pegam todo o lucro e reinvestem no crescimento da empresa. Outra empresa que faz isso nos Estados Unidos é a Berkshire Hathaway, que é a do Warren Buffett. Então, veja, não vejo como uma coisa absolutamente correta dizer, não, eu vou comprar ação de empresas que pagam, que distribuem dividendos, porque é bom. Não, mas ela distribui o dividendo e a valorização no ano é de 12%, 8%, 10%, 13%. E aí, de repente, eu pego uma empresa como uma oportunidade de uma empresa como a Magazine Luiza, que saiu de 30 para 90 reais, ou que, independente dessa queda, se ela não tivesse caído, esse ano ela teria tido, de qualquer sorte, ela estava em 60 e poucos reais, hoje ela já estaria em 90, quer dizer, um crescimento de 50%. Então, o foco não é o dividendo, o foco é no quão boa a empresa é e no quão bom é o potencial de valorização da sua ação. Então é essa a resposta sobre essa questão dos dividendos. Deixe o seu like, compartilhe, o seu like é super importante, ajuda o canal a crescer, nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e compartilhe com os amigos. Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau.